Graça e paz, meus irmãos, boa tarde ainda. Amém. Deus te abençoe, sejam bem-vindos à Missão Nova e esse tempo de culto. Aqueles que também nos assistem aí pela nossa página, que Deus os abençoe. Nós estamos aí praticamente já na véspera, do Natal e quase que indo para o ano de 2021, né? E eu queria começar esse momento lendo com vocês um texto. A gente sempre começa orando ao Senhor. Eu queria pedir para que a gente estendesse as nossas orações hoje, orando por outras pessoas. Eu vou estar mencionando aqui, mas eu quero ler um texto da Palavra de Deus que encontra-se em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 13. Graça e paz também. Os nossos irmãos que estão chegando, sejam bem-vindos. Quero ler com vocês Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 13, diz assim: Está alguém entre vocês sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância ou com constância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte, e a alma dele se cobrirá multidão de pecados. Eu estou citando esse texto aqui porque geralmente nós cantamos louvores, a gente vai cantar louvores daqui a pouco aqui, está celebrando a Deus através das canções, mas queria nesse momento orar e pedir a você que estivesse intercedendo, né? Nós temos alguns irmãos que têm enfrentado esse tempo difícil, né? Tempo de pandemia. Lembrando aqui da vida do pastor Josué, pastor da Igreja Batista Memorial em Naviraí, né? Não sei se vocês já o conheceram, e ele está num momento bem difícil, carece das nossas orações. Pastor Vladimir, né? Doutor Vladimir, que ele membro da primeira igreja também, está num momento difícil, né? Carece das nossas orações, enfim. Talvez você lembre de alguém aí que precisa das nossas orações. Então eu queria pedir esse momento que você não orasse por você nesse instante. Amém? Mas quero te convidar a se colocar em pé, já o pessoal do louvor estar a postos aqui. Nós vamos orar umas 2 ou 3 orações aí na igreja do Senhor. Nós vamos estar intercedendo, amém? Colocando diante do Senhor para que as vacinas, né, elas realmente cheguem às pessoas que precisam, todos possam, né, verdadeiramente ser imunizados nesse momento, apesar de toda essa questão política. A gente precisa de saúde, né, irmãos? A gente precisa orar, né, para que o Senhor mova mesmo o coração, né, os médicos, todo o corpo
administrativo, na área da saúde, todas as nossas lideranças, eles têm uma responsabilidade. Nós precisamos fazer isso, amém? Queria pedir aí 1 ou 2 ou 3 orações, mas que você estendesse as suas mãos para os céus e orasse em nome de Jesus. Vamos fazer isso, amém? Vamos fazer, amém? Levanta a sua voz em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria pedir 1 ou 2 ou 3 orações de intercessão nesse momento. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesse momento. E Deus, foi aqui colocado alguns pedidos diante do Senhor e nós queremos continuar, Senhor, intercedendo, Senhor, suplicando, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Deus, que são muito especiais, Senhor, Deus, são muito importantes para a nossa vida, Senhor, Deus, e pedimos isso, Senhor. Pedimos que realmente a cura do Senhor visite, repouse sobre a vida dos teus filhos. Deus, oramos também por aqueles, ó Pai, que têm sofrido, Senhor, Deus, não conhecemos, mas é um familiar, é um amigo, Senhor, Deus, é alguém conhecido. Senhor, pedimos, ó Deus, que a tua mão mova-se, Senhor, ó Deus, sobre, Deus, aos hospitais, Senhor, ó Deus, aos médicos, Pai, os enfermeiros, Senhor. Mas que haja também a mentalidade, Senhor, ó Deus, do cuidado diante da nossa sociedade, Senhor. A gente tem visto tantas aglomerações, Pai. Eu sei que nós não podemos parar a vida, Senhor, mas muitas vezes, ó Deus, vemos tanta imprudência, Senhor. Pedimos assim, Senhor. Que haja realmente, ó Deus, conscientização, Senhor, das pessoas. Oramos, Pai, pela vida dos nossos governantes também, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos aqui cantar, Senhor, ó Deus, e não só isso, mas queremos adorar, nós queremos expressar a nossa vida e a nossa esperança que está diante do Senhor, Pai, a esperança que não confunde, como diz o apóstolo Paulo, onde o Espírito Santo é derramado em nossos corações, Senhor, ó Deus, na certeza de que nós vamos cantar aqui, Senhor, e ao cantarmos, Senhor, ó Deus, também profetizamos, Pai, profetizamos que realmente a alegria do Senhor possa inundar cada coração, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, sabemos, Pai, que, ó Deus, a oração, Senhor, ó Deus, na fé, curará o enfermo, salvará aquele, ó Deus, que precisa ser salvo. Deus, a oração levantará, ó Deus, aquele que está sem esperança. Deus, sabemos que a oração, ó Deus, não é o poder daquele que ora, Senhor, ó Deus, mas para quem oramos. E oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, oramos assim e queremos celebrar ao Senhor nesse momento com a salva de palmas a Jesus. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Te fazer sorrir e minha vida cante a Ti. Minha vida te dou, sacrifício sou. Quero anunciar o Teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. E minha vida cante a Ti. Eu quero demonstrar Tua vida em mim e te fazer sorrir. E minha vida cante a Ti. Aleluia. Declare. Aleluia. Que minha vida cante a Ti.
vida cante ao Senhor, aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Minha vida cante. Minha vida cante ao Senhor. Aleluia. Digno de louvor e de adoração é o nosso Deus, amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Fonte da minha inspiração, do meu viver. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Adore a Ele. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar Somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida
meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo, És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. amém. Nós vamos, nesse momento, declarar a adoração a Ele, que é digno. Levanta as tuas mãos para os céus nesse momento. Quero ouvir as vozes dizendo isso. Vou construir minha vida em ti. Tu és Meu fundamento, fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. diga isso. Eu vou construir Minha minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. És inigualável, abre os meus olhos, Abre os nossos olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo. mundo. Santo, és incomparável. És inigualável, abre os meus olhos, Abre os nossos Senhor, olhos, Senhor. mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar ainda celebrando a esse Deus digno, mas também através das nossas contribuições, através dos dízimos, das ofertas. E a gente tem sempre acompanhado, né, e pelas reuniões que a gente tem feito como equipe pastoral, e ver o cuidado que Deus tem tido, né? Mesmo independente das situações que a gente tem vivido no tempo que a gente tem vivido, Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado da sua igreja. Amém? Deus é fiel, Ele continua sendo fiel. E Ele nos dá a oportunidade também de estar trazendo, de estar oferecendo através das finanças, através daquilo que nós temos trabalhado, para também investir, para abençoar, para que esse ato também seja um ato de adoração a Deus. Então, se você preparado, preparada, né, nós vamos ter esse momento quando nós vamos continuar aqui adorando ao Senhor, para poder sair do seu lugar e também fazer isso. Você também que nos acompanha aí pela nossa página, vai estar passando aí as informações, com os dados, né? E você também vai poder semear, não é isso? E independente de que forma você vai fazer isso, se é através, né, das doações aqui no Gasofilácio, você aí através da doação, seja de que maneira for, o mais importante é que não seja feito por constrangimento, por tristeza, não é? Como se isso fosse um pesar, mas faça isso como um ato de adoração a Deus, amém? Amém? Vamos lá?
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Queremos ouvir ao Senhor hoje à noite, amém? Nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. apareça, E o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. esta casa é sua casa, Nós deixamos nela pra você, Jesus. seja bem-vindo, Senhor. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Seja bem-vindo a esta casa. Jesus. Aleluia. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta Esta casa é sua casa, nós deixamos
meus irmãos. A Jesus seja a honra e a Jesus seja a glória e o louvor. Nós vamos nesse momento. A gente tem uma última canção, mas eu queria passar essa música ao final da palavra. Se for possível, não sei que o pastor tem alguma canção, nós vamos deixar essa última música para depois da mensagem. Nós vamos ter ainda o segundo momento de intercessão, né? Agora sim, se você tem algum pedido, algum motivo para estar colocando diante de Deus, nós vamos estar fazendo isso nesse momento. Quero pedir a Náudia que vem aqui, vai estar também nesse momento orando. Pastor, eu tenho algo que só o Senhor mesmo, então você está no lugar certo, porque é só em oração, é só o Senhor. Tem coisas que a gente pode fazer, que a gente precisa fazer, mas tem questões que compete ao Senhor agir, amém? Então, faça isso. Eu acho muito interessante a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Ele diz: eu vou fazer tudo o que tem que fazer, eu vou a Troade ver Tito não está lá, eu vou embora, mas eu só vou fazer algo se o Senhor permitir. Depois você lê o texto lá. Então a gente precisa fazer isso, a última palavra precisa ser do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, amém. Eu creio. Nós temos clamado, talvez alguns de vocês conheçam, outros não, mas o pastor Josué da Igreja Batista Memorial de Naviraí não está bem. Ele adquiriu vírus, né? E ele, de ontem para hoje, ele teve uma piora. Eu tenho conversado com a Jaque todos os dias, ela também adquiriu o vírus, e os 2 filhos. Então eles estão em casa e o pastor Josué está no hospital. Nós temos a irmã Tereza, nossa diaconisa querida também, e ainda não sabemos o que ela tem, mas nós sabemos o Deus que ela tem, que nós temos também. Orar pelo Juninho também, que é o neto dela, que está com Covid, está na casa. Pela Noêmia, que está cuidando dos 2. Temos também o Dr. Vladimir, que é o médico da família Memorial também, que ele atende muita gente. Temos muitos irmãos. Nós temos o nosso João aqui da Fabi. Ele não está com Covid, mas ele está lutando com doenças emocionais. E vocês conhecem o João e sabem como ele é um menino especial. E nós precisamos orar por ele, orar pela Fabiana. Então nós temos muitos motivos para colocarmos diante do Senhor. Mas nós temos também muitas gratidões. Nós temos hoje aqui a Simone, que nós temos orado por ela. Nossa irmã está travando uma luta, né, contra o câncer, mas eu creio que ela já venceu em nome de Jesus. Ela está aqui conosco. E nós temos muitas bênçãos para contar, mas nós vamos, neste momento, colocar todos esses pedidos diante do Senhor. Nós cremos no Deus da cura, amém? Vocês creem? Eu creio no Deus da cura. Eu creio no Deus que pode operar infinitamente mais. Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! Vamos orar neste momento? Se você pudesse, se você quisesse colocar de joelhos, se você quiser permanecer sentado, se você quiser andar, não importa o jeito que você vai estar, mas que o seu coração esteja contrito e derramado diante do Senhor. Vamos levantar um clamor aqui neste lugar, amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Todo poder, toda honra, toda glória, toda adoração, somente a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu estás assentado diante do trono do Senhor. É o Senhor quem opera tanto o querer como efetuar. É o Senhor quem tem a última palavra. Então, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui como servos do Senhor, com nosso coração contrito e quebrantado. Nós dependemos do Senhor, Deus. Nós só temos o Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz: levanta os meus olhos para os montes, que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, em nome de Jesus, neste momento, eu coloco, Senhor Deus, a vida do pastor Josué na Sua presença. Deus, em nome de Jesus, de maneira sobrenatural, vai ali naquele leito de hospital em Naviraí. Deus querido, sopra vida sobre ele, sopra vida, Senhor Deus, os seus órgãos, Pai amado, em nome de Jesus. Visita o coração da Jaque, Senhor Deus, dando a ela paz que excede todo entendimento. Visita, Senhor Deus, o doutor Vladimir também. Deus, sopra vida, Deus, sobre esse homem. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, traz ele, Senhor Deus, de volta. Cura ele, Senhor
Senhor Deus. Cura a vida da irmã Tereza, do Juninho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos o João diante do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Esse menino que nós tanto amamos, Senhor, em nome de Jesus, visita suas emoções, meu Pai amado, em nome de Jesus. Cuida da vida da Fabi, do Manuel, de toda a sua família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos pela vida da Simone. Obrigada, Deus, porque ela tem vencido. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós colocamos essa igreja diante do Senhor. Deus querido, mesmo diante das dificuldades, tem continuado a manchar, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, e nós somos tua igreja aqui neste lugar. Deus querido, nós vamos avançar independente das circunstâncias, independente das situações que têm se levantado. Deus, nós somos a igreja do Senhor aqui neste lugar, e pedimos em nome de Jesus Cristo, Deus, incendeia o coração deste povo, incendeia o nosso coração, Deus, para que nós possamos ser referência neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todas as barreiras, Senhor Deus, que foram levantadas, que Deus, todo levante do inferno caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, visita, Senhor Deus, visita cada irmão que tem lutado, Deus, que tem perseverado, Deus, aqueles que estão fracos, que têm sentido enfraquecidos. Espírito Santo de Deus, visita eles nas suas casas, visita, renova, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos, porque nós, Deus, temos provado o teu cuidado todos os dias da nossa vida. Nós temos experimentado, Deus, a doce paz do nosso coração e a certeza de que nós não estamos sozinhos. Obrigada, Deus, por essa presença doce, essa presença tão preciosa. Nós te bendizemos, nós declaramos todo o nosso amor ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Glórias a Deus. Gente, que noite maravilhosa. Como é bom nós sabermos que Deus está presente no nosso meio, não é verdade? Que a graça, a paz, obrigado, querida, e a misericórdia do nosso Deus seja com a vida da igreja, amém? Vocês podem se assentar. Sempre para mim é motivo de muita alegria. Nós somos uma igreja só, não é verdade? É isso que nós costumamos dizer. Então aqui eu estou em casa, né, pastor Marcelo? E a minha alegria aumenta ainda mais quando eu vejo esses meninos, né, que hoje já são quase 50 centímetros maior do que eu já, ministrando louvor, né? E eu conheci essa gurizada pequenininha, 10 anos, 11 anos de idade, nos juniores, e hoje estamos na presença de Deus. Glória a Deus pela sua vida, viu, Fernando? Que Deus te abençoe e capacite você a cada dia mais. Mas isso também a gente precisa destacar que isso é um esforço, é uma dedicação, é um amor dos pais, né? É o pai e a mãe investindo na vida dos filhos. Então, parabéns, Hugo e Fernanda. O resultado não poderia ser diferente, gente. É esse. Quando a gente investe na vida dos nossos filhos, quando a gente planta no coração dos nossos filhos a semente do reino, mais cedo ou mais tarde essa semente vai florescer, vai dar frutos para a honra e glória do Senhor, amém? Queridos, eu gostaria que vocês agora abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, logo no primeiro capítulo. A nossa leitura será a partir do verso de número 18, Mateus capítulo 1, verso de número 18.
Mateus capítulo 1, verso 18. Vamos falar um pouquinho, entrar um pouquinho nessa noite, falando um pouquinho a respeito do Natal. Amém, irmãos? Acharam? Pois bem, o texto sagrado diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel. Repita comigo: Emanuel, que significa Deus conosco. Glória a Deus. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. E a gente para por aí, amém? Vamos orar. Paizinho, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos ao Senhor o privilégio de cultuar o teu nome nessa noite. Te agradecemos, ó Pai amado, por cada louvor aqui entoado. É para a honra e glória do Senhor. E nesse momento, ó Pai amado, nós temos a certeza que o Senhor já se faz presente, mas queremos que o Senhor continue no nosso meio. O Senhor, nessa noite, é o nosso convidado especial. Precisamos do Senhor aqui para falar ao nosso coração. Precisamos, ó Pai amado, da Tua palavra, porque ela transforma a nossa mente, ela muda o nosso jeito de viver, ela nos adequa, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem para nós. Ela revela, ó Pai amado, a Tua vontade para o Seu povo, e nós queremos viver, ó Pai amado, debaixo da Tua vontade, em obediência, em submissão e, acima de tudo, glorificando o Teu santo e poderoso nome. Por isso, Pai, eu te peço, fica conosco. Quanto a mim, Senhor, eu peço a Tua misericórdia. Eu peço a Tua graça sobre a minha vida. O Senhor sabe, ó Pai amado, o quanto eu careço do Senhor, principalmente agora, nesse momento, que eu estou aqui, Senhor, e os meus irmãos querem ouvir a Tua voz. Eles não querem ouvir, ó Pai amado, a voz humana. Eles não saíram de casa, ó Deus, para ouvir o pastor Fábio, não. Eles saíram de casa e estão aqui nesse momento para ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus. Então eu te peço, Pai, que nesse momento eu possa diminuir e que o Teu Filho apareça. Que o nome do Teu Filho, Pai, nome que é sobre todo nome, que o nome dele seja engrandecido nesse lugar, para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, assim começa a história do Natal, através desse relato. O anjo aparecendo a essa família, comunicando essa verdade de Deus a José e a Maria, dizendo que eles teriam esse grande privilégio de cuidar, de terem como filho o nosso grande Salvador. O anjo anuncia a José, José ali meio que preocupado, sem saber muito o que fazer e ao mesmo tempo sem querer expor Maria a uma situação de desonra. Ele não sabe exatamente o que vai acontecer, mas o anjo dá a solução ali para ele. O anjo aparece dizendo: José, olha, não tenha medo. Não tenha medo, porque tudo isso que está acontecendo no seio da tua família é plano de Deus. Então, louve ao Senhor e coloque o nome nesse menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo, o povo de Deus, de todos os pecados. Amém? Que maravilha! E, queridos, quando a gente pensa em Natal, a gente percebe que algumas pessoas têm algumas dúvidas a respeito do Natal, né? E a primeira dúvida pode parecer boba, mas tem gente que acha que Papai Noel tem alguma coisa a ver com o Natal. Só que, irmãos, desculpa se eu estou desconstruindo algo aqui na vida de vocês, mas Papai Noel não tem nada a ver com o Natal. Ele não tem nada a ver com o Natal. Ele
ele não se sinta ofendido, mas ele é um intruso na história de Natal. Ele não tem nada a ver. Ele, desculpa colocar nesses termos, mas ele é um velhinho intrometido, Fernando. Ele não foi convidado para o Natal. Você, lendo os evangelhos, você vê que no momento do nascimento de Jesus, havia pastores ali à noite cuidando do rebanho, e o anjo apareceu para esses pastores e o anjo convidou esses pastores para irem adorar a Jesus na manjedoura. Também veio homens ricos, os magos do Oriente também vieram seguindo a estrela para que também pudessem se aproximar, que pudessem adorar a Jesus. Eles também foram convidados, mas o bom velhinho ele não foi convidado. Então ele não tem nada a ver com essa história. Então esse homem de gorro e de roupa toda vermelha, sabe, que faz ho, e que anda num trenó, é aquilo, né? Um trenó puxado por renas que voam e tudo mais, isso é uma fantasia, isso não tem nada a ver com a verdadeira história, com a verdadeira essência do Natal. Um pastor, certa vez, ele esclarecendo de forma bem breve assim a origem, né, desse personagem ilusório, né, que ele não existe, falando a respeito do Papai Noel, ele disse assim: olha, a ideia do Papai Noel vem de Nicolau, um piedoso homem que nasceu em Pátara, na Ásia Menor, no século IV a.C. Ele foi bispo da cidade de Mira. Por ser de uma família rica, usava seus bens para ajudar as pessoas pobres. No século passado, isso já trazendo para os nossos tempos, a Coca-Cola usou esse personagem. Consegue entender agora o porquê do vermelho? A Coca-Cola usou esse personagem para fazer uma grande propaganda do seu produto, e vejam como deu certo, né? Então colocou-lhe um gorro vermelho com um grande saco nas costas. O Papai Noel moderno, na realidade, ele é uma distorção do personagem histórico Nicolau. É isso que é o Papai Noel. Então, por mais que pareça algo bobo, as pessoas têm suas dúvidas a respeito disso. Então, para fechar a questão, o Papai Noel não tem nada a ver com o nosso verdadeiro Natal. Tem outra dúvida também que as pessoas têm. Jesus, ele nasceu no dia 25 de dezembro? E aí? Quem acha que ele nasceu no dia 25 de dezembro? Levanta a mão. Quem acha que ele não nasceu? Quem não acha nada, né? Assim, a gente pergunta, assim, tem gente que fala assim: pastor, eu não sei exatamente, né? Quando foi? Será que foi 29 de fevereiro, né? Aí tem a idade, aí tem o ano bissexto. Como é que fica toda essa questão do nascimento do nosso Salvador na história? Gente, o dia 25, realmente Jesus não nasceu no dia 25, né? Então, falando mais um pouquinho de história para vocês, por que surgiu essa questão da data no dia 25 de dezembro? Dia 25 de dezembro, lá nos primeiros séculos da igreja, no século III, no século IV, era comemorada uma festa pagã chamada em latim Natalis Solis Invicti, que significa nascimento do sol invencível. Ou seja, as pessoas estavam adorando o sol como um deus. E essa festa ela acontecia ali em dezembro, no solstício de inverno. Pastor, o senhor está falando palavrão, o senhor é um homem de Deus, não pode fazer isso, né? Não, solstício não é palavrão. É o seguinte, explicar para vocês rapidinho. É um período do ano em que a separação entre a Terra e o Sol, de acordo com a inclinação, né, do Sol na sua órbita, da Terra na sua órbita e do Sol, o que acontece com esse fenômeno? O dia ele fica mais curto. Então isso acontecia mais ou menos ali entre o dia 22 e o dia 25 de dezembro. Então nesse dia eles comemoravam, né, o nascimento do sol invencível. E aí, o que a igreja... isso quando eu digo a igreja, gente, a igreja já, vamos dizer assim, institucionalizada. A igreja a igreja de Roma, a igreja de Roma já tinha adotado o cristianismo como religião oficial. Então, o que acontece ali, o imperador, para poder abafar, né, essa festa pagã, eles decretaram que Jesus havia nascido nesse período. Então ficou dia 25 de dezembro.
e realmente apagou essa história. O nascimento de Jesus foi mais forte e a tradição foi aos poucos se esquecendo, né, dessa festa pagã do sol invencível. Então, essas são, eu poderia dizer mais, mas essas são, vamos dizer assim, as dúvidas mais comuns que as pessoas têm a respeito do Natal, né? Enfim, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas isso importa para a gente? Isso não importa, irmãos. Sabe o que importa? É que ele nasceu, amém? É isso que importa. Ele foi uma pessoa que caminhou sobre essa terra. As pessoas podem até duvidar da divindade de Jesus, mas não há quem duvide atualmente que Jesus foi realmente um personagem histórico. Ele viveu sobre a face dessa terra. E isso é que nos importa, irmãos. É isso que é importante para a gente. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Essa é a verdadeira essência do Natal. Não é Papai Noel, não é presépio, não é árvore de Natal, não é nada disso. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus nasceu. Aleluia. Irmãos, eu pergunto para vocês, e se Jesus não tivesse nascido? Esse é o tema da minha mensagem. E se Jesus não tivesse nascido? Primeira dedução óbvia, a gente diria, pastor, não haveria Natal. Sim, correto. Mas o que mais não aconteceria se Jesus não tivesse nascido? E o primeiro ponto da minha mensagem é dizer para vocês nessa noite que se Jesus não tivesse nascido, nós não conheceríamos um Deus presente. Jesus é o Deus presente. O texto que a gente leu disse: lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, irmãos. Que maravilha! Quando a gente olha para a relação de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, a gente observa que Deus se manifestava de forma esporádica e de forma particular a algumas pessoas. Deus derramava porção especial do seu Espírito sobre os reis, sobre os profetas, sobre alguns líderes do povo, mas a maioria do povo não tinha esse privilégio de ter essa proximidade tão grande de Deus. E a partir de quando o povo perdeu esse privilégio? O povo perdeu esse privilégio no Éden. No Éden houve o pecado. No Éden, irmãos, Adão e Eva tinham Deus como Emanuel. Diz a palavra que na viração da tarde Deus ia lá ter comunhão, conversar, ficar com Adão e Eva. Então, no Éden, antes do pecado, Adão e Eva conheceram o Deus Emanuel, que era o Deus com eles. Mas a partir do momento em que houve o pecado, essa proximidade que o povo, né, que na realidade Adão e Eva tinham com Deus, essa proximidade ela acabou. Houve na realidade um distanciamento. E irmãos, Deus continuou a cuidar do seu povo. Deus continuou sempre tendo em mente o plano de regeneração, o plano de salvação para o seu povo, mas as pessoas não tinham mais esse privilégio. Irmãos, ter Deus conosco na nossa vida é o maior privilégio que a gente pode ter. É o maior privilégio. As pessoas na antiga aliança, infelizmente, não tinham esse contato próximo com Deus. Foram poucas pessoas que tiveram uma visão de Deus, por exemplo, como Isaías teve lá no capítulo 6, que o profeta narra assim: olha, eu olhei para o alto e vi o Senhor no alto e sublime trono. Eram poucas as pessoas que tinham a proximidade e a comunhão com Deus como Moisés teve. A respeito de Moisés diz a palavra, o Senhor dizendo, com os demais profetas, eu falo através de sonhos e visões. Com ele, Moisés, eu falo face a face. Com Moisés eu falo claramente, sem enigmas ou parábolas. Deus está dizendo o seguinte: olha, com Moisés o negócio é diferente, a credencial de Moisés é um pouco mais poderosa. Mas, irmãos, para a felicidade nossa, em Jesus isso acabou, amém? Em Jesus isso acabou, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco.
Ele é o Deus comigo. Ele é o Deus contigo. Ele é o Deus com o teu casamento. Ele é o Deus com o teu filho. Ele é o Deus, Fernando, com o teu futuro. Ele é o Deus com a nossa casa, irmãos. Ele é o Deus com a igreja. Ele é o Deus que não abandona. Ele é o Deus que está sempre presente. Ele é o Emanuel, aleluia. Ele é o Emanuel. Tudo mudou, irmãos. E se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos esse privilégio. E ele nasceu, irmãos, numa manjedoura. Sabe o que isso significa? Significa que ele nasceu de forma a dar a todas as pessoas acesso a ele. Ele é o grande rei de todo o universo, mas ele não nasceu num castelo, ele não nasceu rodeado de seguranças, não. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu para dizer: olha, povo, a partir de agora todos têm acesso a mim, sem restrição, seja negro, seja branco, seja rico, seja pobre, seja lá quem for, todos podem vir a mim, porque eu sou o Emanuel. Gente, que privilégio. Ele é o Deus conosco. Jesus, irmãos, ele veio para que a gente pudesse ter uma nova visão, aliás, para que a gente pudesse resgatar a visão de Deus que foi perdida lá no Éden. Jesus mesmo declara: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. A expressão Emanuel significa não estamos sozinhos. Mas, irmãos, o Natal já aconteceu. Jesus já nasceu. Agora, ele só precisa nascer no nosso coração. Ele só precisa habitar no nosso coração. A gente só precisa deixar de verdade que ele seja o Emanuel na nossa vida. Aí sim a nossa vida caminha, aí sim a nossa vida prospera, aí sim a gente vai conseguir se submeter e cumprir tudo que Deus tem para a nossa vida, amém? Segunda coisa, queridos, se Jesus não tivesse nascido, nós não conheceríamos a plenitude da graça. O Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Irmãos, como eu já falei um pouquinho do Antigo Testamento, era uma época dura, era uma época em que o povo vivia debaixo da lei, e a lei não dava espaço para a graça. Alguns pecados, para os irmãos terem ideia, eram punidos com pena de morte. O adultério, tanto para o homem quanto para a mulher, morte. Amaldiçoar pai e mãe, morte. Vender um irmão, alguma pessoa do povo como escravo, morte. Nas relações, irmãos, nas relações sociais da época, era retribuir na mesma moeda. A gravidade da ofensa que eu faço vai ser a mesma gravidade da vingança que eu vou receber. Porque aquele que eu ofendo tem o direito de me ofender também na mesma medida. Êxodo, capítulo 21, verso 24 e 25, diz assim: é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Mas Jesus veio para mudar isso. Jesus veio para realmente trazer a nossa relação com Deus, a nossa relação vertical e a nossa relação horizontal, a relação uns com os outros. Jesus veio para poder ajustar e fazer com que essas relações aconteçam da forma que Ele quer. Então Jesus veio dizer: olha, bateu na tua face? Dá o outro lado. Obrigou você a caminhar 1 milha? Caminha a segunda. Foi grosso com você? Foi duro com você? Seja gentil. Olha o que Paulo, irmãos, aconselhando Timóteo, ele diz na segunda carta, lá no capítulo 2, verso 24, não precisa abrir, só anota aí, depois você dá uma olhada com calma em casa. Paulo diz assim: ao servo do Senhor,
não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Querido, sabe aquele mala lá no teu serviço que fica pegando no teu pé? Todo mundo tem esse cara, né? No serviço, né? Na família, na faculdade. Então, aquele cara que faz de tudo para tirar você do sério. Então, trata ele com mansidão. Faz isso. Não perde a paciência, não. Trata com respeito. E tem esperança. Coloque a esperança em Deus para que um dia o Senhor abra os olhos dele, para que ele reconheça a verdade, porque o que Paulo está falando aqui é que quem vive dessa forma está no engano, está vivendo uma mentira, está vivendo numa cilada, está vivendo aprisionado por Satanás. Então, viva da forma que Deus quer que você viva, manifeste a graça, ore para que essa pessoa possa conhecer a verdade, então ela será liberta. Isso é graça, irmãos. Graça é dar ao outro aquilo que ele não merece. Minha esposa é graciosa comigo quando ela me dá aquilo que eu não mereço. Eu sou gracioso com ela quando eu dou a ela aquilo que ela não merece. Isso é graça. Jesus nasceu para inaugurar o tempo da graça, irmãos. Esse é o privilégio. Esse é o motivo, essa é a essência. Só que às vezes a gente quer viver na lei, né? Ah, esse miserável fez, agora ele vai levar. Ah, não, pastor, comigo não. Não, eu sou pavio curto. E crente tem pavio, irmãos? Não, comigo o buraco é mais embaixo. Ah, não, deu, ele vai levar. Agora, não, agora o Espírito Santo. Aí a gente coloca o Espírito Santo de lado, né? Pede licença a ele, deixa ele sentado na cadeira. Fala assim, Espírito Santo, fica de lado que agora é comigo, agora eu resolvo. Deixa comigo. Deixa que agora o negócio é do meu jeito. Deus manda a gente pagar o mal com o bem. Posso ouvir um amém? Amém, não é isso? Deus manda a gente pagar o mal com o bem. Toda vez, irmãos, que a gente paga o mal com o mal, Satanás está sendo o senhor da nossa vida. A gente está dando legalidade a ele para interferir na nossa história. A gente está permitindo que ele faça o que ele quiser com a nossa vida. É a famosa brecha. A gente está pedindo para que o Senhor se retire da nossa vida. A gente está falando, Senhor, nós não queremos o teu senhorio. Senhor, eu não quero te obedecer. Eu quero outro Senhor sobre a minha vida. É isso que a gente está fazendo. Quando a gente não vive a graça que o Senhor pede de nós. É muito triste, irmãos, a gente ver a falta de quebrantamento. Às vezes a gente conversa aconselhando casais, pessoas, a gente vê na relação entre marido e mulher, um homem ou a mulher ficar uma semana por causa de uma briga, sem falar com a esposa, sem falar com o marido. Não, mas ele fez, não, ele tem que reconhecer que ele fez. Não vou falar não, nem bom dia. Tem que saber que ele está errado. É viver na lei, irmãos. Jesus nasceu para que a gente pudesse viver na graça. Para que a gente pudesse, através da graça, a gente liberar o perdão. Onde não tem graça, não tem perdão. Onde não tem perdão, tem a lei. E onde tem a lei, Jesus não habita. Pedro, se achando o máximo, ele fala para Jesus, Senhor, então eu devo perdoar até 7 vezes, né? E ele estava esperando assim, Pedro, muito bom, você é um cara muito top, né? Você entendeu que tem que perdoar até 7 vezes. E Jesus fala assim, não, Pedro, você ainda não entendeu ainda. Até 7 vezes é pouco, mas é 70 vezes 7. Esse é o perdão que eu quero que haja no meio do meu povo.
Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Às vezes a gente acha que está vivendo no amor de Deus, a gente acha que está se comportando como filho de Deus, mas a gente às vezes só ama quem dá bom dia pra gente, na verdade. Às vezes a gente só ama quem professa a mesma fé. Às vezes a gente só ama quem elogia os nossos filhos. A gente só ama quem torce para o mesmo time. Irmãos, isso não é o amor de Deus. Isso é o amor natural. É o amor que qualquer ser humano, conhecendo a Jesus ou não, ele pode sentir. A gente tem muitas vezes dificuldade de ter empatia, né, pelas pessoas. A gente pega birra com outras pessoas por nada. Ah, mas ele não concorda com o que eu falo. Ah, mas ele faz diferente da maneira que eu faço. Ah, mas ele ama o Bolsonaro e eu odeio. Mas eu odeio o Bolsonaro e ele ama, sei lá, qualquer coisa. Então a gente, por motivos tão pequenos, a gente vai deixando as pessoas de lado. E na realidade o que vai acontecendo é que a gente vai privando, principalmente as pessoas que não conhecem o Senhor, a gente vai privando as pessoas de terem acesso à graça de Deus, graça essa que já está na nossa vida, graça essa que nos salvou, graça essa que tem nos santificado e que tem nos guardado e nos protegido. E a gente vai caminhando assim. Só que a graça de Deus diz, olha, ama quem é diferente. Ama quem te chateia, quem discorda de você, o rico, o pobre, o corintiano, inclusive. Todo mundo. Isso é a graça. E Jesus nasceu para nos mostrar isso, irmãos. Ele é a expressão perfeita do Pai. Jesus é gracioso e o povo de Deus precisa ser gracioso, precisa caminhar nesse sentido, nessa graça. Quem ama, irmãos, quem ama, como é que eu posso dizer isso? Quem ama o próximo, quem ama aquele que trata bem, a gente tá numa relação de amor que é esperado, do amor que é natural. Agora, quando a gente ama quem nos ofende, quando a gente ama quem nos chateia, quando a gente ama quem não gosta da gente, a gente está fazendo o que é inesperado. O mundo não espera isso da gente. Quando a gente ama dessa maneira, a gente está amando com um amor que é sobrenatural. E Deus tem condição de nos dar esse amor sobrenatural através da graça dele e fazer com que a gente tenha condições de caminhar e de viver dessa forma. João, capítulo 1, verso 16, ele diz assim: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Tem graça disponível sobre a sua vida. Amém? Tem graça de Deus disponível para o problema que você está vivendo, para a dificuldade, para o dilema que você tem passado. Tem graça de Deus para você educar os seus filhos. Tem graça de Deus para você corrigir as suas falhas de caráter. Tem graça de Deus para que você possa consertar e restaurar o seu casamento. Quem está comigo pode dizer um amém? Glória a Deus. Queridos, e para terminar minha mensagem, em terceiro lugar, se Jesus não tivesse nascido, não teríamos a salvação. O verso 21 diz assim: ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa salvação, Salvador. E o Natal, irmãos, é o nascimento, foi o tempo que Deus escolheu para trazer o Salvador da humanidade, para fazer nascer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O plano de salvação no Natal, ele começa a se materializar. O Natal, irmãos, é um momento onde a gente
toma conhecimento da identidade do Messias. A identidade de Jesus é revelada desde lá do Antigo Testamento. Todo o povo, os profetas, Moisés, todos aguardavam o Messias. Ninguém sabia quando ele viria, ninguém sabia qual seria o seu nome. Todo o povo e todo o Antigo Testamento apontam para a vinda de Jesus. Mas hoje a gente sabe quem é esse Messias. É Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele que nos salva, irmãos. É Ele. Ele é o autor da nossa salvação. Nós não somos salvos pelo nosso mérito, porque a gente é bonzinho, porque a gente faz boas obras, porque a gente dá dízimo, porque a gente oferta, porque a gente é membro já antigo da igreja evangélica. Não, irmãos. Nós somos salvos porque a graça de Deus foi que nos alcançou, irmãos. Só Jesus, irmãos. Essa é a nossa mensagem. Esse é o centro da nossa mensagem. Sempre deve ser esse. Jesus é a salvação. Jesus é o nosso Salvador. A religião, irmãos, ela é um falso consolo para o homem, porque o homem acha que através das suas obras ele pode ser salvo, mas isso é uma mentira. O homem acha que fazendo bem ele pode alcançar o favor de Deus. Isso é mentira, isso não é possível. Isso só foi possível através do quê? Do sacrifício no Calvário. Só através do sangue derramado de Jesus na cruz nós podemos ter essa salvação. Nenhum homem pode alcançar esse favor, por mais inteligente que seja, por mais rico que seja, por mais piedoso que seja. A missão de salvar pecadores, irmãos, só pode ser realizada por uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E o diabo vai tentar nos impedir de todas as formas de anunciar essa mensagem. Ele vai impedir que a salvação chegue na vida das pessoas de qualquer maneira. Lá no Natal, onde Jesus nasceu, ele tentou fazer isso através de Herodes. Herodes matou todas as crianças abaixo de 2 anos, quando soube que o Messias havia nascido. Ele tentou também impedir Jesus no deserto e em várias outras ocasiões. Hoje ele tenta impedir que a igreja tenha essa mensagem, que a igreja pregue essa mensagem, a mensagem de salvação, que a igreja diga que o único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Essa deve ser a nossa mensagem, hoje e sempre, até aquele dia em que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Até Ele voltar, nós devemos divulgar, nós devemos falar, nós devemos anunciar. Jesus Cristo é o Senhor, só nele é a salvação, fora dele os homens estão perdidos, porque essa é a verdade. Para terminar, eu queria ler alguns versículos de Lucas, capítulo 2. O evangelista diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Coloque-se em pé no seu lugar nesse momento, em nome de Jesus. Simeão disse: pois os meus olhos já viram a tua salvação.
Nós somos a igreja do Senhor, irmãos. E nós já tivemos esse privilégio de ver a salvação do Senhor na nossa vida, de ter o perdão dos pecados, de ter o Senhor habitando e sendo o Emanuel, o Deus conosco dentro do nosso coração. E nós agora precisamos fazer com que as pessoas que estão lá fora possam também enxergar essa salvação. E é isso que Deus quer ministrar à igreja nessa noite. Até há 2 minutos atrás, eu tinha a minha convicção, que eu faria um apelo. Mas agora o Senhor dá uma direção diferente. O Senhor pede à igreja que essa salvação que nós já temos, a gente possa se dedicar, se empenhar a fazer com que ela chegue às pessoas que estão lá fora. O Senhor quer que a gente faça as pessoas que estão fora dessas 4 paredes, que elas também possam enxergar a salvação que só há em Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento eu queria orar por você. E eu queria que você agora falasse com Deus e que você colocasse diante do Senhor toda a barreira que você tem vivido e que tem impedido você de anunciar o Evangelho. Ou qual é a dificuldade, seja no seu trabalho, na sua casa, faculdade, onde quer que seja, que tem impedido você de viver um testemunho como um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Sabe o que eu estou falando? Sabe quando as pessoas olham para a nossa vida e falam assim: o quê? Aquilo ali é crente? É mesmo? É nada. Talvez você esteja hoje aqui nessa noite com essa dificuldade e você esteja falando assim: Senhor, eu não consigo, é difícil para mim, eu perco a paciência com facilidade, eu me aborreço com facilidade. Se a pessoa disser algo para mim que eu não gosto, eu já vou devolver com uma palavra atravessada. Eu não tenho, Senhor, eu não tenho dado um bom testemunho por onde eu tenho caminhado. Se essa é a sua dificuldade, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você, porque o Senhor quer usar a tua vida, o Senhor quer usar a tua família para a honra e glória dele. O Senhor quer restaurar a sua família para que a sua vizinhança, para que os demais parentes possam olhar para a sua família, olhar para a sua casa e dizer assim: nossa, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena se render ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Então nesse momento feche seus olhos, porque você que já viu a salvação do nosso Deus, que você possa sair daqui empenhado e dedicado e realmente decidido a levar essa salvação às pessoas que ainda não conhecem o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra nessa noite ela foi anunciada à tua igreja, e eu te glorifico, Senhor, porque essa palavra ela nos transforma, Pai. Essa palavra ela muda a nossa vida, ela muda o nosso jeito de pensar, ela muda as nossas atitudes, Senhor. E nesse momento, ó Pai, eu quero colocar o teu povo diante do Senhor e quero pedir, ó Pai, a tua força, a tua graça. Eu quero pedir, ó Pai amado, derramar do teu Espírito Santo sobre cada um aqui, para que cada um, ó Pai amado, tenha do Senhor a força para testemunhar, ó Deus, a salvação que só pode vir do Senhor. Para que cada um aqui, ó Pai amado, possa ser na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, eles possam ser, ó Pai amado, portadores da boa notícia.
que eles possam levar, ó Pai amado, o Evangelho com autoridade, com graça e com verdade a todas as pessoas, ó Pai amado, que eles vivem. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja engrandecido, Pai, que essas cadeiras, ó Pai amado, que nessa noite, Pai, elas estão vazias, que elas venham ser preenchidas pelas pessoas que reconhecerão o senhorio de Jesus, que elas venham, ó Pai amado, ser ocupadas pelas pessoas que se renderão a Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai amado, e que a Tua igreja possa crescer, Senhor, e que a Tua igreja possa avançar, e que as pessoas possam conhecer, Pai, como o Senhor é bom, como o Senhor é amoroso, como o Senhor é gracioso, Pai, e como o Senhor cuida de nós, como o Senhor cuida, ó Pai amado, da nossa vida, como o Senhor cuida da nossa igreja, e que as pessoas venham, ó Pai amado, a saber como é bom ser ovelha do Senhor, fazer parte do Teu rebanho e viver, ó Pai amado, dentro do Teu aprisco, debaixo da Tua boa e poderosa mão. Assim nós pedimos, Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja aplauda ao Senhor, dizendo amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.